Boa noite, bem-vindos. Estamos aqui juntos para mais um encontro, para nossa prática e nosso estudo, né? Então, a gente já conversou um pouquinho aqui antes de começar a gravar. Tá todo mundo bem, graças a Deus, seguindo, né? Graças aos Budas, todos os seres de sabedoria que nos abençoam, apesar de tanta coisa acontecendo, né? Tanta coisa. Mas é isso. Vamos, é mais um incentivo para a gente praticar, né? Porque a situação não é fácil. A Melina tá bem também? Tudo bem, Flori, com você tudo bem? Também, tudo tranquilo por aqui também. Tô aqui no corre-corre com minha mãe, fazendo exames, fazendo check-up. Ela vai fazer uma cirurgiazinha na quinta-feira, no feriado. Tô aqui dando o suporte, mas tá tudo tranquilo. E vou dar um pulinho lá pra ver meu netinho, que vai fazer um ano agora, dia 26, né? De novembro. Ah, Já um ano, menino, no nossa, instante do como tempo passou passado. depressa, Só você já vai fazer um ano? Um ano. Incrível. que Pois é. Gente, maravilha. Pois tá bom. Então, queridos, vamos nessa, né? Hoje a gente vai seguir, né? Nós estamos nessa fase ainda de Vipassana na natureza da mente, né? As instruções de a gente olhar, né? A natureza da mente. Então a gente vai seguir, né? E eu vou trazer a prática de hoje, a gente vai fazer as preces, e a prática de hoje vai ser, né, a sequência, a prática número 8 do retiro de 2019, na fase um do 2019, que é a vacuidade e luminosidade da mente. O Lama vai aprofundar. Até então, a prática anterior ele focou um pouco no aspecto da vacuidade, né, do não encontrar, e hoje ele vai um pouco mais avança um pouquinho mais, né? A gente vai reconhecer também a luminosidade. É uma prática mais detalhada, mas é legal porque também a gente são como se fossem ensinamentos, né? Na própria prática, assim, pra gente. Então, nos ajuda nos direciona, né, a fazer esse tipo de prática, assim. É uma ajuda. Mas depois a gente solta e faz, depois a gente vai fazendo da maneira que for mais significativo para nós, né? Certo? Então tá. Então eu vou fechar os microfones e aí a gente segue com as preces, segue com a prática e aí a gente retoma o estudo do livro, onde a gente parou. Alexandre está chegando aí, deixa ele chegar. Então vamos lá. Então, queridos, vamos nos disponibilizar, né? Disponibilizar o nosso corpo, a nossa energia, a nossa mente para esse momento, trazendo então essa atenção para o nosso corpo, deixa a consciência iluminar o nosso corpo onde a gente está. E agora, brevemente, para iniciar a nossa prática, a gente inicia nos conectando, né, com a linhagem, com a motivação que nos traz aqui, que nos mantém no caminho. Então, na presença dessa imagem de Guru Rinpoche, simbolizando a lucidez, a mente iluminada de todos os Budas, que é a base de todos os seres, é a nossa base da nossa própria mente. Então, inspirados por essa imagem de Guru Rinpoche, a gente então começa nosso encontro rapidamente, né? Repassando os quatro pensamentos que transformam a mente. Lembrando que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Então nós nos alegramos com essa vida humana preciosa, todas as condições que reunimos para praticar esse caminho verdadeiro que chegou até nós. E a gente lembra também que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Não nos esquecemos da natureza impermanente de todos os fenômenos. Isso fica cada vez mais vivo para nós. Então a gente cuida de ressignificar, de simplificar a nossa vida e aproveitar cada momento como um momento de prática, que é o que a gente tem. E nos preparar para as transformações, as mudanças ao nosso redor e também
para o momento da nossa morte, que é a mudança maior desta vida. Aí a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente aprofunda a compreensão da natureza interdependente das causas e condições. Então, a gente cuida das nossas ações em corpo, fala e mente. A gente busca se conectar com a virtude e evitar fazer sofrimento a nós e a todos os seres. A gente não criar obstáculos no nosso próprio caminho, nem sofrimento para os outros. Por fim, a gente lembra que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Cada vez mais a gente reconhece a natureza do sofrimento, a sua raiz, que é a ignorância, o não reconhecimento da nossa verdadeira natureza, a verdadeira natureza da nossa experiência. E esse não reconhecimento faz surgir toda a confusão, o autocentramento, as aflições mentais, as ações não virtuosas, o sofrimento. Essa é a natureza do Sansara. Esse obscurecimento nos impede de ver a realidade como ela é. Então, ao nos recordar disso, a gente aspira que a nossa mente possa voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade. E a gente vê então que esse potencial está nas nossas mãos. Liberar a nossa mente da nossa própria confusão autocriada. E esse é o potencial de todos os seres que têm uma mente. Então a gente aspira que nós e todos os seres tenham felicidade em suas causas. Que nós e todos os seres estejamos livres do sofrimento de suas causas. Que nós e todos os seres nunca sejamos separados da bem-aventurança sublime que é livre do sofrimento. Que nós possamos permanecer em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Então, com essa aspiração, essa energia, a gente então renova o nosso voto de refúgio, as 3 joias, o caminho verdadeiro de transformação, e na bodhicitta, nessa aspiração de alcançar a iluminação para trazer benefícios verdadeiros a todos os seres. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chodam Sukhi Choknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonam Kim Drola Pentir Sangye Drupar Sho Sangye Chodan Sukhi Choknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonam Kim Drola Pentir Sangye Drupar Sho. Então, agora a gente faz a prece das 7 linhas, evocando as bênçãos de Guru Rinpoche. A gente possa, nós e todos os seres, remover todos os obstáculos externos, internos e secretos. A gente possa realizar a nossa verdadeira natureza, inseparável da verdadeira natureza de Guru Rinpoche de todos os Budas. Nesse momento especial de tanto sofrimento, a gente, enquanto a gente faz a prece das 7 linhas, a gente aspira que o Guru Rinpoche possa confortar, possa aliviar o sofrimento de muitos e muitos seres.
derramando bênçãos sobre todos os seres. Que todos os mestres possam fazer isso, de todas as linhagens. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se, conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Orgênio Geno Jansam Pema Gesadam Polam Yasente Gênio Drunim Pema June Sudram Kurdu Kandru Mampe Kor Keki Jesu Dadrukim Jenge Loptir Sheksu So Guru Pema Siji Hum Orgênio Geno Jansam Pema Gesardam Polam Yasente Gênio Drune Pema June Jesudram Kurdu Kandru Mampe Kor Keki Jesu Dadrukim Jenge Laptir Sheksu So Guru Pema Siji Hum. Então, as bênçãos da nossa prática de contemplação dos 4 pensamentos preliminares, do refúgio da Bodhicitta, e a nossa prece pelas bênçãos do Rinpoche, nossa súplica. A gente recebe as bênçãos de reconhecer que o refúgio final é perfeitamente completo em nós. Mas a nossa mente é a natureza de Buda, iluminada desde o princípio. Com essa confiança, com essas bênçãos, a gente convida o Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Ele se dissolve em luz, uma esfera radiante com as 5 cores, 5 sabedorias, a lucidez completa. Essa esfera desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração, irradiando sabedoria por todo o nosso corpo, fala e mente. Nós recebemos então as bênçãos de reconhecer que a nossa mente é inseparável, e a consciência, a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água, como espaço fundindo-se com espaço. E é a mesma natureza. É essas bênçãos que a gente então vai fazer a nossa prática de hoje de meditação e a gente segue para o nosso estudo. Queridos, encontrem uma posição confortável. Então eu vou conduzir a prática. O Lama conduziu em 2019. O retiro de Tantra Vajra cortante nessa mesma fase 1. Essa prática ele segue, né, com essa prática de Vipassana na natureza da mente. Encontre uma posição confortável. Respiração profunda, solta o ar estagnado, liberando o corpo sutil das propensões habituais, né? Aflições, apegos, aversões, dúvida, confusão. A gente inicia a nossa prática.
Prepare o corpo, a fala e a mente, estabelecendo-os em seus estados naturais. Deixa que a consciência ilumine as sensações táteis do corpo, desde o topo da cabeça até a base. À medida que vai iluminando e expirando, vai soltando todas as tensões que encontrar no corpo. Deixando que o corpo relaxe e relaxado permaneça imóvel, mas vigilante. Aí deixa que a consciência agora, que a luz da tua consciência ilumine por alguns instantes o movimento da inspiração e da expiração. Deixando que a respiração siga o seu ritmo natural, com isso equilibrando o nosso sistema nervoso e aproveitando cada final de cada expiração para soltar, em especial soltar a fala interna da mente. Se permite experienciar uma pausa ao final de algumas expirações. Deixar que a próxima inspiração surja naturalmente, sem esforço. Nessa base, é fácil a mente então estar despreocupada, completamente presente, clara. Aberta e clara no momento presente. Deixe a consciência repousar em seu próprio lugar. Deixando os olhos ao menos parcialmente abertos. Remova a luz da sua consciência de todas as aparências. Das aparências dos domínios dos sentidos físicos e das aparências do domínio do espaço da mente. Recolha a luz da consciência diretamente para si mesmo, para ficar luminosamente, claramente consciente da natureza da própria consciência. Sem adornos, nua, sem elaborações, sem qualquer tipo de aparência. Fique apenas consciente da própria consciência, diretamente. Nesta prática, nós seremos realmente nambas, insiders, ou seja, aqueles que olham para dentro. Durante esses últimos 100 anos, os cientistas têm tentado entender a realidade olhando para fora, e a consciência permanece um mistério. Mas como os tibetanos falam, como Namba ou como insiders, nós começamos tentando compreender a natureza da consciência. Ela está aqui,
Olhe para ela. Solte todas as camadas de fixações, de distração, de embotamento e observe o fluxo da consciência diretamente, sem mediação, de forma nua. Não há nenhum mistério aqui. Você conhece diretamente, sem nenhuma mediação, que você está consciente. Você conhece a consciência. Na verdade, consciência conhece a consciência. Agora a gente começa a nossa prática de investigação. Olhe para dentro mais profundamente. Você saber que a consciência está se manifestando é óbvio. Mas agora, investigue mais profundamente. Você tem a sensação de ser aquele que está consciente, o observador, o agente que está meditando? Você tem essa sensação de ser o observador? Como você surge para você mesmo? Como é esse observador, esse agente? Você é o observador porque é a mente que observa. Você, como esse eu, essa pessoa, é apenas uma designação com base nesta mente. Na verdade, é a mente que está observando. É a mente que está meditando. E qual é então essa experiência agora, neste momento, da mente que está meditando, que está observando? Quando você observa o agente, observe o que vem à sua mente. Essa mente que é tão poderosa, que causa guerra, que destrói o meio ambiente, que produz várias virtudes como bondade. Essa mente que cria a guerra e a paz. Qual é a natureza dessa mente que é tão poderosa? Observe a sua mente e veja o que você vê. Se a sua mente, que é o observador, que é o agente, se ela existe, ela deve ter características. Porque tudo que nós conhecemos, conhecemos por meio das suas características. A entidade que nós conhecemos tem aquelas características.
Se ela não tivesse essas características, ela não poderia ser conhecida, ela não existiria. Então pergunte-se agora, quais são as características dessa mente que é o observador? Que observa, que sabe, que medita. Quais são as características pelas quais ela pode ser conhecida? Sua mente é consciente. A consciência pode ser conhecida. Mas a mente que é consciente, quais são as suas características? Ela tem alguma forma ou alguma cor? Ela tem um tamanho ou um formato? Ela tem um centro ou uma periferia? Onde ela está localizada? Quais são as características pelas quais ela pode ser conhecida? Essa mente que está aqui dentro versus os objetos que estão lá fora. Com que essa mente se parece? Ela se move ou está parada? Se você não consegue identificar ou ver nenhuma única característica dessa mente que observa e que age, como você pode dizer que ela existe? Se ela não pode ser observada, como você pode dizer que ela existe? Mas se você concluir que a mente não tem características, se você concluir que de fato ela não existe porque ela não pode ser observada, o que é isso que chegou a essa conclusão? Como é que a mente pode concluir que ela mesma não existe? A mente deve existir. Ela é tão poderosa. Mas tudo o que nós dizemos que existe deve ser conhecível. Seja um buraco negro, ou matéria negra, ou tempo, ou espaço, seja o que for, ele precisa ser conhecível por meio de suas características. Então, por meio de quais características você pode observar a mente? Verifique outra vez. Se a mente não pode ser observada, se ela não tem características, então ela não pode ser considerada como existente. Ela deve ser vazia de existência. Mas se ela for inexistente, ela não pode chegar a nenhuma conclusão. Ela não pode conhecer nada. Então, a mente deve ser igualmente vazia de não existência. Se você chegou a essa conclusão, então descanse nesse saber da vacuidade da mente.
vazia de existência inerente, né, e de não existência, vazia de surgimento e desaparecimento, vazia de ir e vir, vazia de ser uma ou muitas. Descanse de forma não conceitual no saber da natureza essencial vazia de sua própria mente. Tão vazia quanto o próprio espaço. Mas conforme você repousa nesta consciência da vacuidade de qualquer natureza essencial, ou seja, de qualquer natureza intrínseca da mente, você, ao mesmo tempo, não está consciente de mais alguma coisa? Além dessa vacuidade da natureza essencial da mente, você também não tem consciência da luminosidade, da claridade, do brilho da própria consciência? Da luminosidade da mente? A natureza de clara luz da mente? Você consegue identificar isso? A vacuidade em si mesma é luminosa. E a luminosidade é vazia. Sua natureza essencial é vacuidade. Sua natureza manifesta é luminosidade. A luminosidade é o sujeito. A vacuidade é o objeto. Mas eles são não duais. A luminosidade em si mesma é vazia. E a vacuidade em si mesma é luminosa. Então, descanse nesse conhecer da não dualidade, de vacuidade e da luminosidade de sua própria mente. Então, queridos, gentilmente vão movimentando o corpo, trazendo a atenção aqui para o nosso encontro. Mais uma instrução, ensinamento, um pouco sobre como a gente investigar a nossa natureza essencial. Ele trouxe aqui para nós, né? Natureza essencial e manifesta da nossa mente, né?
A natureza essencial é vacuidade, é isso, é como o espaço, como ele diz, né? Mas ele não é um nada, é luminosa, ela é cognoscente, ela manifesta. Então, ela conhece, manifesta as aparências, conhece as aparências, conhece a si mesma. E aí, a partir daí, conhece tudo que surge nesse espaço da mente, né? Que aí, dependendo do nível de reconhecimento que a gente tem, a gente vai perceber muitos tipos de aparências, né? Assim, diversos níveis, tipos de aparência, né? Agora a gente está tendo essa experiência dessa consciência mental humana, né? Filtrada pelos sentidos, que tem essa experiência desse indivíduo que a gente chama de eu, aí que tem as características aí, cada um, sexo, idade, natural, que tem que, né, culturais todas, né, biológicas e culturais, num mundo de experiência que parece externo, né, completamente separado. Essa é a experiência que a gente está tendo agora, né? E a nossa prática é um convite para a gente acessar a verdadeira natureza da nossa experiência, dos fenômenos, realidade mesmo. Como é que é essa experiência de fato? Oi, Cris. Então, a única coisa que eu fiquei confusa é que você falou aquela hora de olhar para dentro, né? Porque não tem dentro e Isso. fora. O Lama, na verdade foi o Lama que falou, né? Eu tô só lendo aqui, ó. Não, eu sei, eu sei. Mas aí eu fiquei pensando, mas como dentro, né? Isso Isso, me isso, atrapalhou um isso, pouco. isso. É porque é, a gente, nós estamos começando de onde a gente está, que é essa experiência de ter um aqui dentro e um fora. Nós estamos começando de onde a gente está. Por isso a instrução é dada dessa forma. Mas a gente está sendo convidada a olhar de forma profunda e a gente vai reconhecer, na verdade, que o espaço interno e o espaço externo não tem diferença. E mais à frente o Lama vai falar um pouco sobre isso, na verdade, o próprio Vajra Nascido lá vai tocar nesse ponto e a gente vai chegar, né, nessa não como uma compreensão intelectual apenas, né, mas o convite é para a gente realmente experienciar e ver isso diretamente, né? Mas agora nós estamos nesse lugar. Mesmo que a gente entenda intelectualmente que dentro do que a gente está olhando, né, da perspectiva que a gente está olhando, realmente não faz sentido falar em interno e externo. Não faz, mas é como a gente experimenta agora. Aí a gente, na própria prática, a gente é direcionado nas instruções da prática, quando a gente vai fazer, por exemplo, chama, cultivar a atenção, a gente pode cultivar a atenção com várias abordagens, né? Tem as abordagens de chamata chamata com objeto, né? Chamata mais inicial e chamata mais profunda, que é nós estamos nos caminhando para nos preparar para fazer a chamata do Dzogchen, que é a chamata onde não tem nada para sustentar, a gente vai só repousar nesse espaço, na própria consciência, no espaço da própria consciência, né? Até a gente ser o próprio espaço, né? Isso, A gente, a gente vai se dissolver no espaço, né? isso. Ser esse Aí não tem. espaço. E aí o eu vai embora. É uma aparência, Mas né? É uma aparência. Ele surge, ele se manifesta até para o benefício dos seres, por exemplo. Os bodhisattvas têm que manifestar um eu. Nossos lamas se manifestam um eu. Mas para benefício dos seres, não é um eu que está aprisionado nesse processo. Que é o eu, aí o lama, o Mingyur Rinpoche já passa para a Pauliana. O Mingyur Rinpoche fala, né, aqueles 3 tipos de eu, né? O eu não saudável, o eu saudável, mas o eu transcendente. Então, a gente está caminhando do eu não saudável, aquele que reifica, que se acha sólido, independente, né, único, para um eu saudável, que reconhece a interdependência, a impermanência, né? Aí até a gente chegar na realização da transcendência mesmo, né? O eu luminoso mesmo, assim, né? Que é esse grande eu, vamos chamar assim, né? Mas é um eu, porque as manifestações eles tomam forma, né? Então, esse eu no sentido de self,
né? De sentido de self, assim. Todas as manifestações são self, né? Tem um tipo de aparência, né? De entidade, surge uma entidade, seja grosseira, sutil, né? Um pensamento é uma entidade, é um surgimento. Só que a gente pode olhar, se relacionar com ele de forma lúcida, ou qualquer coisa externa também, ou não, reificando, né, dando solidez, né? Esse é o ponto. Mas as manifestações vão ocorrer. Nesse reino nosso aqui, né, que, por exemplo, o reino do desejo, mas tem os outros reinos sutis aí, outras formas. No bardo, por exemplo, tem manifestação, né? Então, segue a experiência segue. Como a gente vai estar reconhecendo é que é o ponto, né? A experiência. Oi, Ana e Paulo. Paulo. Essa questão que a Cristina colocou, né, do dentro e fora, Uhum. para mim também a questão da luminosidade, ela de fato não me parece que seja essa mesma luz que eu vejo da lâmpada, né? Uhum. Essa palavra luminosidade é mais uma espécie de ajuda para a gente formular algum pensamento sobre isso, né? Sobre como é isso. Isso, essa Mas é experiência. essa experiência de conhecer, né? De eu Conhecer. sei que eu É sou. sinônimo, ora ele é usado como cognoscência, claridade, luminosidade, né? Clara luz, né? Essa capacidade de, por exemplo, a lâmpada, a vela, ela ilumina, mas ela não tem cognoscência. Ela não tem essa qualidade, não é apenas que ilumina, mas ela ilumina e sabe, né? Sabe, manifesta e sabe, né? Tá junto dessa, dessa experiência, né? Isso. Mesmo no sonho, né? Mesmo com essa mente dual, o sonho também, eu vejo as coisas, mas Sim. não tem luz ali, né? Só tem Isso, uma, isso. Mais à frente a uma gente vai, percepção. ele vai tocar vai abordar esse aspecto. O Lama vai comentar, né, durante o nosso estudo, vai comentar esse aspecto. Que luz é essa, né? Que espaço é esse também? Então, a gente vai olhar assim, né? De onde vem a luz que ilumina as aparências da vigília, do sonho, né? Do bárrado? Que luz é essa? É a luz do sol? É uma fonte externa que ilumina? Vocês iam achar que é a luz do sol que faz a gente iluminar nossas experiências aqui? Então, no sonho é uma outra luz, no bardo é uma outra luz, tem que ser uma outra luz, mas a gente vai chegar com que é a própria luz, a clara luz da mente mesmo. Nós vivemos a experiência da nossa mente, mas a gente não tem essa sensação. Aqui agora não estamos experimentando assim, né? A gente parece que está experimentando algo separado de nós, assim, né? Existente inerentemente. Mas, O áudio. por aí. Não O fechou. áudio, né? Fechar aqui, né? Pronto. Então tá. Então, vamos seguir a leitura? A gente tem, provavelmente na sexta-feira, essa sexta-feira agora eu não vou conseguir conduzir a prática, e talvez a gente também não vai avançar muito agora no texto, porque vão ficando, agora vai ser mais desafiador um pouquinho, assim, vamos entrar em temas desafiadores um pouco, assim. Mas aí, eu acho que na próxima terça a gente repete de novo ela, e na sexta a gente faz, da semana seguinte, porque minha mãe vai fazer uma cirurgia na quinta, e na sexta de manhã eu devo estar com ela, acho que vou dormir lá na casa dela. Aí certo? Tá vendo? Essa sexta não vai dar. Então vamos lá. Deixa eu pegar onde a gente parou. Aqui. Então nós paramos aqui, né? O Lama nos convidando, falando um pouco do que o Bodhisattva vem. Eu vou voltar para o tópico anterior, porque vai fazer a conexão aqui, né? Com o que a gente está vendo. Deixa eu voltar só para o texto raiz anterior, pedacinho. Então, o Grande Vacuidade Ilimitada respondeu, porque o mestre pediu para ele examinar essa mente no samsara, nirvana, como é que essa mente, para ela não cair no niilismo, né? Olhe de forma profunda e veja qual é realmente a natureza da sua experiência. Aí o Grande Vacuidade Ilimitada respondeu: Ó mestre Bhagavan, a essência, essa mente, esse eu, esse agente, não tem forma, e, portanto, é vazia de forma.
Tampouco tem som, cheiro, sabor, sensação tátil ou atributo mental, sendo, portanto, vazia de cada um destes. É desprovida de forma e cor, e, portanto, é vazia destas. Então, ele olhou. Aí ele diz, o corpo, né, os olhos, ouvidos, nariz, língua, faculdades mentais, certamente não têm existência própria, separados da própria consciência clara e límpida. Sem reduzi-las de forma nihilista à inexistência, as manifestações indeterminadas do samsara e do nirvana surgem como as ilusões de um mágico. Portanto, chego à conclusão de que o agente, essa mente, tem apenas a qualidade de ser incessante. Então, foi o que ele expressou como aquilo que ele viu, né? Tem apenas a qualidade de ser incessante. Aí o Lama diz, lembra pra gente? Aí ele comentou aqui, aí ele disse, o Lama, desse último parágrafo, né? Ele nos chamou a atenção para que a gente não... O caminho do Buda é um caminho completamente empírico. Nos convida a olhar diretamente e não a acreditar, né, para a gente não cair num certo fundamentalismo. Isso não vai nos liberar, ele disse, né? Ele nos lembrou disso. Ele disse, a tradição budista faz todo o possível para evitar que isso aconteça. Alguns ensinamentos são provisórios, alguns são definitivos, e cabe a nós, a cada dia e a cada etapa do nosso amadurecimento espiritual, reavaliar qual é qual. Portanto, a afirmação, o agente tem apenas a qualidade de ser incessante, é definitiva ou provisória? É essencial que cada um de nós a leve para a almofada e medite sobre essas palavras. Ou seja, faça a mesma coisa que o Bodhisattva está fazendo. Olhe, né, que ele está nos convidando a fazer. Olhe diretamente. Quando você observa o agente, né, essa mente que conhece, né, o observador, quando você observa o observador, você detecta uma qualidade incessante? Você concorda ou discorda do Bodhisattva grande vacuidade ilimitada? Então, o Lama deixou essa questão, né? A gente com essa questão aí. A gente saber que a gente vai seguir investigando. Então, o Bhagavan, aí a gente está seguindo onde a gente parou aqui. Então, o Bhagavan perguntou, vageradamente, ele não chamou Bodhisattva grande vacuidade ilimitada, ele disse, vageradamente, diga-me, quando você surgiu pela primeira vez, qual foi sua origem? Você veio da terra, né? Da água, dos elementos, né? Do fogo, do ar e espaço? Ou se originou das 4 direções cardeais, das 8 direções, de cima para baixo? Veio de algum lugar, né? Investigue de onde surgiu e aquilo que surge. Né? De onde e o que surgiu. E analise. Da mesma forma, investigue onde você está agora e o que você é. E analise. Então, olhe de forma profunda para a sua experiência. Então, aí o Lama vai explicar. Vageradamente, que ele usou, que o Vajrayana do Lago usou agora para o Bodhisattva, grande vacuidade limitada, vageradamente aqui significa mente incessante. É como se o mestre estivesse dando um selo de aprovação naquilo que ele disse, né? Eu só observo que ela tem uma qualidade, a minha mente, esse agente tem uma qualidade de ser incessante, né? Lembra que ele disse isso? A resposta foi essa para o mestre. Aí o mestre diz, vageradamente, né? Ou seja, essa mente que tem essa qualidade incessante, vageradamente. Vajra é imutável, o duradouro, o impenetrável, o adamantino. Essa palavra Vajra quer dizer isso, né? Indestrutível. Né? Em certo sentido, o mestre está usando uma caracterização ou apelido do Bodhisattva grande vacuidade ilimitada. Né? Ele chamou ele de Vajra da mente, né? Mente incessante, imutável. Então, da mesma forma, aí o Lama vai comentar o que ele diz, né? Da mesma forma, investigue onde você está agora e o que você é, e analise-os. Isso pode não ser confortável, a gente já pode ter percebido isso. Isso pode não ser confortável. Aqui, há algumas arestas afiadas, porque à medida que
que a gente analisa, né? Você pode encontrar as emoções aflitivas, a turbulência, a confusão, a dúvida, né? A cacofonia da mente. Você pode, então, buscar alívio em shamatha, na paz desse estado mentalmente inativo. Mas shamatha apenas pacifica, não libera. Aí o Lama só lembrou a gente um pouco que esse processo dessa investigação, não é confortável para a mente. Principalmente que essa mente que está, né, nossa mente que é fixada, né, que está presa nessa energia de fixação. Então, quando a gente está olhando para esse processo, você está desativando esse eu apegado. Então, esse eu apegado vai se debater. Vai se debater. Essas práticas podem trazer muito desconforto para a gente, dor de cabeça, confusão, mal-estar até, assim, sabe? Agora aqui não, a gente está fazendo besteirinha, mas num retiro, por exemplo, você pode passar mal, assim, um pouco. Porque a gente vai estar desativando, a gente vai estar confrontando esse modo de operação da consciência, esse modo limitado, contraído da consciência, né? Então isso não é um pouco confortável. A Lama está lembrando a gente um pouco isso, e a gente pode querer, não, vou ficar na minha prática de shamatha mesmo, que é muito melhor, né? E aí querer ficar ali naquele, né, bem-estar aparente da prática de shamatha, essa paz que vem, né? Mas ele diz, é importante, shamatha é importante, a gente vai necessitar ter essa calma, mas ela não libera, a gente tem que avançar para vipassana, certo? Então foi um incentivo que o Lama deu aqui pra gente um pouco, pra gente seguir o processo, né? Então, aí ele não comentou muito sobre isso aqui, né? Investigue. Então, aí o Lama disse, aí ele segue, né? O Vajrayana do lado. Se essa assim chamada mente se localizasse na cabeça, quando um espinho perfurasse o pé, por exemplo, não haveria razão para experimentar uma dor aguda. Se estivesse localizada no pé, por que haveria desconforto se a cabeça ou membros fossem amputados? Suponha que se localizasse no corpo como um todo. Neste caso, se surgisse um arrependimento ou uma angústia insuportáveis quando uma peça de roupa, uma xícara, uma casa ou outras posses fossem tomadas ou destruídas por outros, a mente, então, se ela tivesse, né, tivesse apenas no corpo todo, a mente deveria estar localizada, né? Ela não deveria sentir essa angústia por coisas fora dela, né? Então ela deveria estar localizada nessas coisas fora também. Se ela tivesse localizada dentro do corpo, não haveria ninguém que se identificasse com coisas externas. Se estivesse localizada do lado de fora, não haveria ninguém dentro para se apegar ou se agarrar ao corpo. Se neste momento estiver localizada no corpo, onde ficará quando se separar do corpo? Então, são várias questões que o Vajrayana Nascido do Lago deu para o Bodhisattva olhar. Não? Se nesse momento essa mente tivesse, esse agente estiver localizado no corpo, que agora, onde então ele ficará quando se separar do corpo? Para onde esse agente vai? No que se apoiará? Então agora, ou seja, se for uma coisa diferente, né, do corpo, né, assim, completamente diferente do corpo. Então tá no corpo agora, mas quando ele se separar na morte, né, para onde ela vai? Onde vai se apoiar? Então agora o mestre apresenta hipóteses, possibilidades a serem investigadas. A assim chamada mente é o observador, aquele que presta atenção, compreende, conhece as aparências. Então, isso que a gente está chamando de mente aqui, que a gente está olhando, né, é esse observador, aquele que presta atenção, compreende, conhece as aparências. Você pode identificar essa assim chamada mente como sendo você, mas não é você, pois não é você aquele que conhece, aquele que observa as aparências? Então, aí ele está falando um pouco como é que a gente se relaciona agora com a mente, né? A gente chama aquele que conhece esse eu todo-poderoso, a gente é a mente, né? A gente se confunde com a mente.
A base de designação que a gente chama de eu é a mente que conhece, que observa as aparências, né? Por isso que a gente né, se designa, se identifica como sendo eu, né, para esse observador, para essa mente. Então, suponha que você possui um vaso valioso. Esse eu, né, que tem essa mente, possui um vaso valioso e que chega alguém e o quebra. Em resposta, você treme, chora, talvez fique triste por um longo tempo. Sua mente se localizava no vaso que foi quebrado? Se não, por que você tremeu? Por que você se sentiu triste? Por que está doendo? Sua mente estava ali? Talvez a relíquia preciosa de família seja uma peça de roupa, uma xícara de porcelana, a casa dos seus bisavós ou um carro antigo. Suponha que não possa, então, ou então suponha que não possa pagar a hipoteca da casa e que ela lhe seja tomada, ou simplesmente que seja destruída. Você a vê em chamas, por exemplo. Quando isso acontece, você se sente queimando? A sua mente está localizada nessa casa que está sendo destruída, que está sendo queimada? É por isso que sente tanto pesar e angústia? Se então se essa mente estivesse localizada dentro do corpo, não haveria ninguém que se identificasse com as coisas externas. Se você estivesse realmente aí dentro do seu corpo, então a sua casa poderia ser queimada, as relíquias poderiam ser quebradas, e isso não deveria ser um problema. No que se refere a você, as coisas estão lá fora e você está aqui dentro. Então, se assim fosse, se tivesse essa localização da mente em um lugar específico. Então, onde exatamente você está localizado? Se a mente estivesse localizada do lado de fora, não haveria ninguém dentro para se apegar ou se agarrar ao corpo. Ainda assim, é claro que agimos dessa maneira. Se você pisar na minha mão, eu direi, ai, pensando, esse é o meu corpo. Se realmente acha que a sua mente está dentro do seu corpo, então questione. Em que parte ela se localiza? Ela poderia estar localizada por todas as partes, permeando todo o corpo? Nesse caso, quando a mente se separasse do corpo, onde ela ficaria então? Em que se apoiaria? Essa questão de onde a mente ficaria se ela estivesse realmente dentro do corpo, essa questão se aplica tanto à morte quanto ao sono. Nos sonhos, você experimenta a sensação de estar em um outro ambiente e frequentemente parece ter um corpo do sonho. Onde está a mente em relação ao corpo deitado sobre a cama? Ela está dentro ou fora do corpo? Estaria ela em algum lugar? Ou então em lugar algum? Se sim, qual é o significado disso? A mente não está em lugar nenhum. Então tem que ter clareza. Essa investigação que tem que nos levar a ter clareza e não a respostas vagas, né? Então, recapitulando aqui, as questões fundamentais são: você surgiu, essa mente surgiu? De onde você surgiu? Se surgiu, né? De onde você surgiu? Se acha que não esteve, se acha que não esteve aqui sempre, se acha que está surgindo de alguma maneira, seja com um rum ou talvez de uma nova forma, talvez de formas diferentes a cada momento, então de onde você veio? Onde está agora? O que você é agora? Pequenas questões como essas a gente vai fazer para cobrir, né, essa investigação, né? Para a gente realmente quebrar esses pressupostos que a gente está. Primeiro a gente vai cultivar. Deixa eu parar aqui, né? Nós paramos aqui, né? Primeiro a gente vai cultivar. A gente precisa cultivar um senso de clareza para como é que como a gente vivencia a experiência agora. Isso é importante a gente saber. Que agora nós estamos experienciando assim, a gente parece que está aqui no corpo, né? A gente tem essa
A partir desse lugar, da nossa experiência mesmo, real, nossa experiência agora. Para aí a gente ir quebrando, investigando, olhando para a natureza verdadeira disso, quebrando os pressupostos também. Por isso ele nos conduz por todas essas investigações, né? Parece uma coisa boba, mas ele vai continuar, ele vai fazer isso de novo na fase 3, nos ensinamentos de Vajra Essence, ele vai fazer isso de novo na fase 3, depois que você atingir o Shamatha de fato, e você está repousando na consciência substrato, e aí você vai olhar de forma profunda para a natureza de toda a experiência. A gente vai aí desvendar que, na verdade, todas as aparências são. Todas as experiências são aparências da nossa própria mente. Mas isso a gente vai desvendar de forma muito clara e direta. Sem dúvida. Né? Agora nós estamos é uma chacoalhada inicial para a gente poder. Né? Provavelmente nós não somos seres de faculdades superiores, porque lá na frente ele vai dizer isso, né? Seres de faculdades superiores, só essa investigação talvez fosse suficiente para atravessar para Rigpa. Mas talvez não seja o nosso caso. Mas aí para nós vai servir como um chacoalhão para a gente poder fazer a prática de Shamatha, tomar a mente como caminho e fazer aquelas 4 etapas da prática de Shamatha, né? Cultivar a atenção plena unifocada, depois a ausência de atenção plena, até a gente chegar no substrato e ir na consciência substrato. Então a gente vai fazer esse caminho, né? Tomar a mente como caminho mesmo, a prática de Shamatha do Dzogchen. Mas por enquanto é uma chacoalhada, está nos ajudando a começar a direcionar esse processo de investigação da nossa própria experiência, começando com a nossa própria mente. Porque quando a gente vê a natureza da nossa mente, essa experiência que a gente chama de mente, né? De eu, seja o que for, a gente vai poder ver a natureza dos fenômenos também. Né? Quando a gente começa a entender a vacuidade da mente, a gente vai entender a vacuidade da experiência, dos fenômenos todos. Mais ou menos isso. Cris, tu levantou a mão? Abriu. Eu queria falar 2 coisas. Aqui, quando ele fala aquela pergunta, por que que dói, né, quando a casa queima? Aí eu associei que o que faz doer não é a mente, é o apego. Sim. E o apego é o quê? E o apego é o quê? São as aflições que estão Apego, na mente. exatamente. É. Mas Hum. porque a gente se constrói a casa como algo, tem um apego, exatamente, tem o eu se agarra, né? Se agarra aquilo, tá fora, né? É que você reifica o eu e Isso. Fica as reifica a coisas, casa. É. entende? E outra coisa, eu conversando com meu filho, eu falei para ele, né, onde está a mente, querendo mostrar para ele. Aí ele disse, a mente está no cérebro. E eu não Pronto, soube, ele não está eu sozinho, não, ele não está sozinho. e eu não soube, vamos dizer assim, dar uma explicação que não A é gente, do cérebro, né? Mas isso. agora, quando falou aí do sonho, por exemplo, né? Quando você está dormindo, o cérebro está parado, Mas ele vai dizer que é o cérebro que está sonhando, né? né? Vai dizer que é o cérebro que está sonhando, né? Então, mas não se aperreia não, mas relaxa, relaxa. A gente tem a gente vai ver quando a gente vai querer falar, a gente não consegue, porque a gente não tem. É melhor a gente convida ele para. Mas aí a gente. É melhor nem Mas quando o teu perturbá-lo, né? Um filho, pouco. Cris, desculpa, quando o filho da Cris ficou apaixonado, talvez ele achasse que a mente estava no coração, né? É verdade. Muito bem. Então tá, então vamos seguir lá, pra gente avançar mais um pouquinho, pra gente ultrapassar essa fase, né? Então ele vai dizer. Então, a gente vai fazer essas questões todas. Então, até este momento, o Bodhisattva grande vacuidade ilimitada respondeu às questões do mestre Samantabhadra sobre a verdadeira natureza do samsara e do nirvana, da alegria e do pesar, das aparências e da mente, e assim por diante que ele pediu para ele investigar, né? Olhe para não cair num lilismo, né? Examine tudo e veja o que você está vendo. Aí ele disse. Aí ele respondeu com isso, né? Com isso aqui, com essa frase. Eu cheguei à conclusão de que o agente, essa mente,
tem apenas a qualidade de ser incessante, certo? O Lama está voltando para... Ele está dizendo, ele apresentou essa experiência que ele teve, né? Olhou e viu diretamente. Essa mente tem uma qualidade, esse agente tem apenas a qualidade de ser incessante. O que isso significa? Né? Então, o mestre... Então, o mestre o desafiou... Lúcio, tu tá abrindo o teu microfone? Ah, fechou. Tá, entendi. Pronto. Ok. Então, o mestre o desafiou a investigar mais profundamente, porque a sua resposta inicial, essa resposta aí de o agente tem apenas a qualidade de ser incessante, porque a sua resposta inicial é apenas mais uma sobreposição conceitual. Nós estamos tentando ir além disso, além de todas as nossas noções habituais, ideias aprendidas. Por isso que é desconfortável para nós assim, fazer essas práticas. E assim por diante, de forma que podermos acessar a percepção direta e relatar a partir desse ponto. Então, nos ensinamentos, então, aqui, apesar dele ter dito isso na resposta dele, o mestre continuou pedindo para ele investigar, né? Ele não ficou satisfeito com a resposta, ele viu, era uma resposta conceitual. Tem apenas a qualidade de ser incessante, tá? Não disse muito. Então continua a investigar. Então, aí ele por isso que ele, né, seguiu o pedido que o Bodhisattva investigasse. Então, se a mente, neste momento estiver localizada no corpo, algo em que muitas pessoas acreditam, como o filho da Cris, né? Onde ficará quando se separar do corpo? No que se apoiará? Estas são questões maravilhosas. Muitas pessoas, incluindo cientistas que estudam a relação mente-cérebro, têm uma resposta imediata para isso. Eles diriam que a mente está, neste momento, localizada no corpo, especificamente no cérebro. Onde estará quando se separar do corpo? Se você perguntar para eles, eles dizem, ela não se separa do corpo. Quando o cérebro morre, a mente desaparece. Ponto final. É claro que eles não têm provas científicas sólidas de que seja assim. Há alguma evidência empírica do contrário, sugerindo que a mente pode se separar do corpo? No Ocidente, há várias áreas que sugerem que a mente é realmente capaz disso, de se separar do corpo. Claro que a gente já viu nos ensinamentos anteriores lá, que essa mente humana, quando o corpo tem um processo de dissolução na morte, essa mente humana se dissolve completamente na consciência substrato. E ela realmente se perde, mas não tem uma inconsciência. A consciência não se perde. A consciência substrato segue. Que é o que os cientistas não conhecem, não tem essa ciência profunda da natureza da mente. Então, eles só associam a mente, essa consciência humana, ligada ao cérebro humano. Certo? E nada mais. Fim de história, né? Aí, então, ele vai dizer, no Ocidente há várias áreas que sugerem, né, na ciência, né, que sugerem que a mente é realmente capaz disso, de se separar do corpo. Há relatos de experiências extracorpóreas, estudada por Bruce Grayson, por exemplo. E também, ele tem um livro em português, depois vou mostrar o livro dele em português e o livro do Ian Stevenson. Dois livros, os 3 ou 4 em português que tem de Ian Stevenson. Então, ele vai dizer, então tem o Bruce Grayson que estuda esses relatos de experiências extracorpóreas, pessoas que estão na mesa de cirurgia, tiveram uma parada cardíaca, tem essas experiências de quase morte, né? E que a prensa tem essa experiência extracorpórea. E também tem uma outra área, relatos detalhados de crianças que alegam se lembrar de experiências de suas vidas passadas, como foi estudado meticulosamente por Ian Stevenson. Ambos, tanto o Bruce como o Ian Stevenson, foram da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. E não é à toa que lá na Virgínia também está o centro lá
Tenzin Wangyal Rinpoche, né? E essa faculdade é aberta para esse tipo de investigação, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui os dois livros tanto do Bruce Grayson, para quem se interessar, para quem quiser dar para alguém ler aí, né? Familiares e tal, e o do Ian Stevenson. Deixa eu só mostrar aqui que eu separei aqui no Bruce. Aqui, deixa eu voltar para cá. O Bruce, ele tem esse aqui, que é Depois da Vida. Esse livro do Bruce Grayson está em português, Depois da Vida. Ele fala, são casos de experiências marcantes no limiar da morte, né? Casos de experiências marcantes no limiar da morte são relatados desde os tempos antigos e são descritos hoje por 10% das pessoas cujo coração para. O mundo médico geralmente ignorou essas experiências de quase morte, descartando-as como truques do cérebro ou ilusão. Mas depois que seus pacientes começaram a descrever eventos que não podiam simplesmente ser varridos para baixo do tapete, o Dr. Bruce Grayson começou a investigar. Como médico, sem um sistema de crenças religiosas, ele abordou as experiências de quase morte de uma perspectiva científica. Nesse livro, né, Depois da Vida, o Dr. Bruce compartilha as lições transformadoras que aprendeu ao longo de 4 décadas de pesquisa. Nossa cultura tende a ver a morte como o fim de nossa consciência, o fim de nossa existência. Uma perspectiva assustadora que para muitas pessoas evoca medo e ansiedade. Grayson, contudo, mostra como as revelações científicas sobre o processo de morrer podem apoiar uma teoria alternativa. Morrer pode ser o limiar entre uma forma de consciência e outra, não um fim, mas uma transição. Essa nova perspectiva sobre a natureza da morte pode transformar o medo de morrer, que permeia nossa cultura, em uma visão saudável dela, como mais um marco no curso de nossas vidas, né? Uma visão saudável do morrer. Rico em impressionantes relatos, esse livro, Depois da Vida, nos desafia a abrir nossas mentes para essas experiências e para o que elas podem nos ensinar. E ao fazê-lo, expandir nossa compreensão da consciência e do que significa ser humano. Interessante, né? E deixa eu agora compartilhar o do Ian Stevenson. Sorry. Deixa eu mudar aqui. O do Ian Stevenson também é interessante, os livros dele, que é das experiências, dos relatos das crianças que têm lembranças das suas vidas anteriores. Então ele tem, em português, né? Casos europeus de reencarnação. Tem esse outro aqui, que eu não xenoglossia, eu nem sei do que significa. Deve ser, eu não sei esse termo. Aí quem quiser puder pesquisar agora aqui, tem esse outro aqui, deve ser sobre isso, né, relacionado à reencarnação, que é o ponto, né. Tem outro caso aqui, reencarnação, 20 casos, e crianças que se lembram de vidas passadas, certo? Então, são vários livros dele em português aqui. Então, só para a gente ter algumas referências, se a gente quiser aprofundar, né, ou de repente oferecer para que a gente acha que seja interessante para alguém, né, para a pessoa começar a questionar um pouco, né, esses processos sem um viés religioso, budista, né? Não é o caso, assim, né? Até porque o Lama vai nos lembrar mais à frente nesse Aquietando, nesse Vajrayassas, nessa fase 1, que ele vai dizer que interessante esses ensinamentos do Vajrayana do Lago, do John Limpa, porque eles nos conduzem a um caminho que é totalmente científico, experiencial, não religioso. A gente vai estar olhando diretamente para a natureza da realidade, natureza da mente. Ele vai dizer isso mais à frente, né, quando ele está terminando esse tópico aqui. Então, é isso. Mas, claro, esses ensinamentos não estão fora do contexto do caminho budista, né? Porque eles surgiram dentro desse caminho. Claro que eles levam, que isso é a culminância. A culminância, a realização, ela não é budista. A realização é a lucidez. A lucidez você pode acessar a partir de qualquer caminho, né? Mas para a gente chegar aqui e ouvir isso, ter esse ensinamento, a gente chegou por um processo, assim, uma conexão com o caminho, né? Que pode parecer religioso, pode parecer científico, pode parecer humanista. Tem muitas. O budismo você pode chegar por muitas portas, né? Então é isso, né? Interessante, né? Então vamos lá voltar. Pra gente seguir mais um pouquinho.
Aí vai ver onde a gente para hoje. Então ele vai dizer, no Ocidente, então, há várias áreas que sugerem que a mente é realmente capaz disso, de se separar do corpo. Ela não desaparece, some completamente quando o corpo morre. Então há esses relatos aí, né, das experiências extracorpóreas e de crianças que se lembram de experiências de vidas passadas. Nós também, os praticantes, nós também temos os relatos dos yogis. Na tradição budista tibetana, há ensinamentos que nos permitem criar um corpo especial de sonho. Eu nunca tinha ouvido falar, eu vi agora quando eu li, né, essa parte aqui, mas ele faz referência a um livro do Dalai Lama, que ele traduziu, uma conversa do Dalai Lama com Varela, sobre essas experiências, assim. E aí, eu acho que é nesse livro que o Dalai Lama, ele se refere a esse tipo de experiência aqui, que ele pode, esse corpo especial de sonho, não é um corpo do sonho comum, é um corpo especial de sonho, que inclusive nos relatos dos sutras, tem muito relato disso, o Buda visitou a terra pura de Tushita, deu ensinamento lá, não sei o que, aí voltou. Então, é desse corpo especial aí, de sonho. Então, esse corpo, ele pode ser gerado por meio da prática do estágio da completitude. E assim, quando você já trabalha com as energias sutis, os canais, você pode gerar esse corpo de sonho, especial de sonho, né? Então, a partir dessas práticas, o estágio da completitude, né, o estágio da geração, né, nas práticas de sadhana, é o estágio de completitude. Então, aí você já está lidando com o corpo sutil, assim. Você pode se lançar no universo e viajar por ele. De acordo com os relatos de yogis tibetanos, você pode experimentar percepções válidas de coisas que estão muito distantes, enquanto o seu corpo normal está quase dormindo. Portanto, não é apenas um sonho lúcido, mas um corpo de sonho especial que segue para onde você direcionar a sua mente. Você pode visitar terras puras, a sua terra natal ou qualquer lugar e ver com os seus olhos, como se seus olhos estivessem realmente ali. Ouvir como se os seus ouvidos estivessem ali. Quem botou alguma coisa no chat? Xenoglossia é o fenômeno de se expressar espontaneamente em um idioma estranho, ou seja, uma língua que não foi previamente estudada e aprendida. Aquela fala por línguas, né? O povo também fala um pouco dessas tradições, né, por aquele que expressa. Expressar espontaneamente um idioma estranho. Interessante. Então, o Ian Stevenson estudou isso, né? É do livro do Ian Stevenson, né? Essa palavra lá. É um livro dele. Ele estuda esses estudos de pessoas que se expressam. Acessar uma língua é quase como talvez um corpo aí especial de sonho, né? Uma terra que a pessoa acessou, né? Então, quer dizer, quando a mente se separa do corpo, ela pode viajar em um corpo especial de sonho, ou, quando o corpo morre, entrar no bardo do pós-morte. No que ela se apoia? Essa mente que se separa do corpo. No que ela se apoia? Nós descrevemos aqui um modelo da mente. Lembra o modelo da mente em 3 camadas? O Lama já falou, né? Da psique, a consciência substrato e no nível mais profundo, a consciência primordial ou Rigpa. Então, há diversos exemplos, tanto de yogis como de pessoas comuns, que foram capazes de acessar Rigpa, de forma tal que desenvolveram poderes sobrenaturais, como clarividência e clareaudiência. Como o Rigpa está além do espaço e do tempo, essa é uma base possível para tais experiências. Ele está querendo dizer que é possível você gerar esse tipo de experiência a partir de uma outra base, né? Não dessa mente comum nossa aqui, mas de Rigpa, por exemplo, que está além do espaço e tempo. E a partir da consciência substrato, você pode se lembrar de vidas passadas, por exemplo. Né? As crianças que estão lembrando de vidas passadas, elas estão acessando a consciência substrato. Né? Então, elas estão lembrando, essas experiências vêm a memória está acumulada, as impressões estão acumuladas na consciência substrato, que é o que segue de vida para vida, né? Já a Rigpa, ela está além do tempo e do espaço. Então, os seres que têm acesso a essa realização, eles podem manifestar. Diz que o Guru Rinpoche foi para... Né? Ele estava
manifestado, né? Em outra. Então ele não morreu, assim, tipo, não morreu. Ele pode se manifestar em qualquer lugar. Interessante esse tipo de visão, assim, né? A gente não tem normalmente, né? Mas a gente está falando de seres que estão repousando numa outra qualidade de mente. Estão acessando uma outra qualidade de mente, né? Então ele vai dizer, deixa eu ver onde é que a gente está aqui, só para eu ter noção de onde a gente vai parar. Então ele disse, vamos seguir mais um pouquinho. Aponte diretamente o corpo, o rosto e a localização daquele que está presente. Investigue sua localização e o ambiente, o tamanho e assim por diante desse ser que está no comando. Está insistindo para o Vajra, o Bodhisattva da Vacuidade Limitada, continuar investigando. Aponte diretamente o corpo, o rosto, a localização daquele que está presente. Investigue sua localização e o ambiente, o tamanho e assim por diante, as características todas, né? Desse ser que está no comando. Olhe diretamente. Por fim, você deve investigar também o ato de ir e aquele que vai. E então, observe o destino, o caminho e o ponto de partida da mente, aquela que faz tudo. E observe como ela se move. Ou seja, todos os seus níveis de experiência, observe tudo. Essa sensação de que você está indo de um lugar para outro, quem é que vai? Então, ele está pedindo que a gente olhe de forma profunda a nossa experiência. Se você vê o ato de ir e aquele que vai como duas coisas, mostre-me o tamanho, a forma, as dimensões e a cor daquele que vai. Então, aí o Lama Alan, podemos seguir mais um pouquinho? Então tá. Então, seguindo a mesma linha, mais uma vez, o Buda, o Bhagavan, desafia o Bodhisattva Grande Vacuidade Limitada a apontar o agente e o que está ao seu redor, o seu ambiente. Ele não quer dizer pense a respeito. Ele quer observação, investigação empírica. Ele sempre diz, olhe, né? Veja. Então, ele não... por fim, você deve investigar também, ele está dando mais dicas ajudando o praticante a observar toda a experiência, né? Descortinar toda a experiência dessa mente. Por fim, você deve investigar o ato de ir e aquele que vai. Ou seja, o Lama vai explicar, vá a algum lugar, mas não tenha nada em mente, a não ser o mero evento de ir. E permita que esse seja o foco único da sua atenção. Conforme você caminha, escolha um destino, observe o destino, e então observe o caminho para chegar até lá e o ponto de partida da mente. Perceba aquele que faz tudo e observe como ele se move. Aí o Lama vai dar umas dicas aqui do que ele está querendo que a gente faça aqui. Ele está querendo que a gente perceba que, na verdade, a gente tem a sensação de que está se movendo, mas não tem ninguém que está indo para algum lugar. Toda a nossa experiência está ocorrendo no espaço da mente. Mas a gente tem aí é como se a gente tivesse no outro comentário aqui que eu vi um pouco sobre essa experiência assim do ir e vir, não tem esse ir e vir. Né? A nossa experiência está se dando como se, por exemplo, um filme. Um filme ele se dá na tela e na passagem rápida dos quadros. Mas a gente tem a sensação de que tem alguém que está ali, que está indo, que está se movendo, que está viajando, pegando avião, voltando, nanã. A nossa experiência é um pouco como essa, assim. A gente pensa que está indo para algum lugar, mas talvez agora que a gente esteja praticando mais, olhando mais para a mente, eu já cheguei a ter essa sensação de que parece que eu não estou indo para lugar nenhum. Estou no mesmo lugar. E se a gente começa a repousar na quietude da mente, na quietude da consciência, na própria consciência, a gente está sempre na consciência. Né? Nesse sentido, assim, né? Então, mas a gente tem a impressão de estar indo para lugares, fazendo coisas, né? Tá envelhecendo, tá isso, tá aquilo.
São tudo aparências se modificando no espaço da nossa mente, né? Da nossa consciência. Mas aí ele diz. Então, isto, aí o Lama vai dizer, explicar um pouquinho aqui o que o Vajrayana Siddhartha está querendo que a gente faça, né? Isso não é igual aqui, não é igual à aplicação da atenção plena ao corpo, dentro das práticas das 4 aplicações da atenção plena. Nessas práticas, você observa o seu corpo, os seus pés em contato com o chão, os movimentos do corpo, as sensações e assim por diante. Isto aqui que a gente agora, que ele está pedindo, é muito mais sutil. O referente da palavra ela, aqui, no que ele diz, né? Observe como ela se move. Então, ela é a mente. Observe como a mente se move. Nós estamos realmente interessados na natureza desse agente. E esse é o tema fundamental do Dzogchen. A gente não está observando o corpo. Quando ele diz, vá, veja como ela vai para algum lugar. Não é... A gente está olhando para a mente. Como é que a mente, né, se manifesta, né? Manifesta todas as experiências. Então, vamos ficar apenas com a mente. Aqui nós vamos olhar para a mente. Vamos compreender a mente, penetrá-la, sondar as suas profundezas. Tudo o mais será revelado como consequência. O Buda disse: todos os fenômenos são precedidos pela mente. Ou seja, tudo que surge tem como base a mente, surge da mente. Quando se compreende a mente, todos os fenômenos são compreendidos. Por isso essa abordagem aqui do Dzogchen, do Vajrayana Siddhartha. Tome a mente como caminho. E antes de tomar a mente, né, tomando a mente como caminho, primeiro ele diz, investigue a natureza da mente. E aí, se você não conseguiu atravessar com essa investigação breve, você então, né, repouse a mente no espaço, né, pratique as 4 tipos de atenção plena, atinja shamatha, e aí você vai estar pronto para ter as instruções de apontamento para realizar a natureza da vacuidade de todos os fenômenos, né? Então, se você... A gente vai parar aqui, então. Se você vê o ato de ir e aquele que vai, mostre-me, se o Lama está trazendo o que ele botou lá no texto, né? Mostre-me o tamanho, a forma, as dimensões e a cor daquele que vai. Considere, aí o Lama diz, considere que quando não está sendo cauteloso e não está se questionando intensamente sobre isso, você tem a sensação de que, aonde quer que vá, a sua mente vai junto, certo? Se está aqui, a sua mente também está aqui. Também está. Se ela não está, ela não está ali adiante. Se tem a sensação de que a sua mente está em movimento, observe exatamente como a mente se movimenta. Qual é a natureza da mente que está em movimento? Enquanto vai daqui para lá. Veja. Então, aí a gente está olhando, nós estamos olhando aqui para a natureza da mente. A mente se move, ela surge e cessa. Como é que é isso? Como é que ela é? Então, a gente vai parar aqui hoje. Certo? Porque a nossa cabeça queima. Nossos neurônios, nossos... E de noite, então, depois de um dia de trabalho, de experiências, não sei que a gente parou, deixa eu ver aqui. Deixa eu ter noção aqui. Ok, então a gente vai ficar aqui. Aqui, deixa eu só marcar onde foi que a gente parou aqui. Ok. Então, Qual página? é página 98, final da página 98. A gente vai começar a página 99. Certo? Que seria a resposta, porque a pergunta foi, né? Ela se move, para onde ela vai, observe, né? Se você vê o ato de ir, aquele que vai, mostre-me o tamanho, a forma, as dimensões e a cor. Aí o Lama comentou isso aqui. Aí o Lama, ele vai responder, né? A seguir ele vai responder. E a gente segue na próxima. No próximo a gente vai terminar esse tópico. Ok. Então, queridos, é isso. A Cris já tá indo, né? Pronto, ela tem o horário dela. Tá bom, então a gente vai fazer a nossa dedicação. Nessa próxima sexta a gente não vai ter o nosso encontro dessa prática, mas aí na próxima terça a gente vai fazer essa prática de novo, porque a gente vai seguir esse mesmo tópico.
E aí a gente faz na sexta, com calma de manhã, na sexta seguinte da semana seguinte, tá bom? Então tá, mas eu vou botar o aviso lá no grupo, se eu não me esquecer, vou botar o aviso que não vai ter a prática. Então tá bom. Vamos fazer a dedicação, queridos. E descansar um pouquinho essa mente. Para dormir, né? Soltar. Fazer nossas preces. Fazer uns mantras para Guru Rinpoche, as bênçãos de Guru Rinpoche, de Vajrasattva, principalmente Vajrasattva. Tá. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi tanchesi panim tobnini pedranam panjeshim que ganachi balon trupai si pezzo ledro adro asho. Eu acho que hoje a gente vai fazer uma prece especial, que é prece para alcançar a cidadela da sabedoria intrínseca. Essa prece, ela foi dita por Guru Rinpoche para o seu discípulo Nanke Nimpo, extraída da súplica em 7 capítulos, um termo descoberto por Tupo Zampo Dakpa, certo? Essa prece é muito especial, assim, porque é um roteiro de prática. E essa prece, ela foi transformada em canção pelo Khenpo Tsultrim Gyatso, que é o professor do Dzogchen Polompo Rinpoche, quando ele esteve no SEB, uns 4 anos atrás, ele trouxe essa prece, e a gente, como a gente já tem no SEB, né, essa prece tá na sadhana do SEB. E aí, quando ele recebeu a visita do Dzogchen Polompo Rinpoche, e a gente tem essa prece cantada, depois a gente vai fazer isso, eu acho que na próxima terça a gente faz ela cantada também, tá? Hoje a gente vai fazer ela recitada, assim como prece, e depois a gente faz ela cantada. Mas é uma prece muito especial, porque, na verdade, é um roteiro de prática especial, que o Guru Rinpoche deu diretamente para esse discípulo, né? Então ele diz: prece para alcançar a cidadela da sabedoria intrínseca. O que quer que apareça, de fato, como objetos visíveis ao olho, tudo no mundo externo, embora apareça, descanse sem tomar isso como sendo real. A purificação da percepção dualista é a forma clara, porém vazia, da deidade. Suplico ao lama do desejo e do apego naturalmente liberados. Suplico a ordem Pema Juni. Então são 3 instruções, em 3 etapas, e a finalização. Essa primeira etapa é a instrução para a gente olhar tudo aquilo que surge à nossa frente, as aparências que surgem, né, a nossa experiência da visão, que é a experiência mais, digamos assim, é o campo de experiências mais denso para nós, assim, né? Então a gente devia fazer isso que ele está dizendo aqui. Agora, o que quer que ressoe de fato como objetos perceptíveis ao ouvido, todos os sons percebidos como agradáveis ou desagradáveis, descanse na união do som com a vacuidade, livre do pensamento especulativo. A união do som com a vacuidade, além do princípio ou do fim, é a fala dos vitoriosos, dos Budas. Suplico a fala dos vitoriosos, a união do som com a vacuidade. Suplico a ordem Pema Juni. Mais uma instrução para a nossa experiência dos sons, né? Aparências, né? Formas, sons, e agora, né? Está ligado também à fala aqui, energia. Agora a instrução no nível de mente. O que quer que surja de fato como objetos na imaginação, não importando
quais pensamentos surjam dos 5 venenos emocionais, não permita que sua mente os antecipe, siga-os ou se entregue a eles. Ao permitir que esse movimento descanse em sua própria base, você é livre no Dharmakaya. Suplico ao Lama da sabedoria intrínseca naturalmente livre. Suplico a ordem Pema Juni. Então, aqui, como a gente deveria fazer em relação ao que surge na nossa mente. Aí ele conclui. Externamente, quando a gente começa a olhar de forma para fazer essas práticas de forma profunda, a gente vai ver que aquilo que a gente vai chamar de externamente, né? Externamente, há a pureza das coisas percebidas como sendo objetos externos. Internamente, há a liberdade da natureza da mente percebida como sendo sujeito interno. Entre esses dois campos de experiência, ou entre esses dois reconhecimentos, há o reconhecimento da verdadeira face da lucidez total. Ou seja, o reconhecimento da verdadeira face da lucidez total é reconhecer que externamente há a pureza das coisas percebidas como sendo objetos externos, e internamente há a liberdade da natureza da mente percebida como sendo sujeito interno. Então, através da compaixão dos Tathagatas, dos Budas, dos 3 tempos, possa me ser concedida a bênção que liberta meu fluxo mental. O quê? Da ignorância, da fixação. Então, tá. É essa prece que Guru Rinpoche deu para esse aluno, que foi uma instrução de prática, né? Direta e profunda, né? Então, a gente então segue. Peço longa vida para o Lama Alan Wallace, para todos os nossos lamas, que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisandeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana, o Vajranascido do Lago, o Dharmakaya, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adini Dudá, Orgin Lama Duduni, Droatikya Malupa, Deisala Gopal, Show. Eu vou colocar essa prece lá no nosso drive. Já tá, a meditação de hoje também já está nas meditações guiadas lá do estudo da Quietude da Mente lá do drive também, tá bom? Então, queridos, boa noite para vocês, boa semana, boa prática. E eu acho que essa semana Boa noite, muito obrigado. a G volta, essa semana a G volta, né, nos nossos encontros e a gente segue nosso estudo do Budismo com Atitude e do Dharma todo. Bom? Isso. Para complementar. Obrigada, Flori. Tchau, queridas. Obrigada, Boa Tchau, noite. pessoal. Boa noite.